Fala, galerinha do sétimo ano. Então, nesse vídeo eu vou fazer a correção daquela lista enviada na semana passada, que era sobre operação com números inteiros e também a potenciação e a radiciação, né? Fazer cálculo de potência e também extrair a raiz quadrada com números inteiros, que são aqueles números positivos e negativos. Então, nós tínhamos visto uma nova forma de entender a adição, que era na reta numérica. Andando para a direita se o número fosse positivo e andando para a esquerda se o número fosse negativo, né? É só uma nova forma de entender. E depois era para vocês fazerem essas atividades aqui, ó, da número 1, que é o que eu vou fazer agora e vocês vão conferir aí no caderno se ficou certo. Então, nesse caso aqui da número 1, que tem esse tanto de parênteses, né? Primeira coisa é tirar os parênteses. Então, por exemplo, se eu tenho mais 2 entre parênteses, como não tem nenhum sinal antes dele, eu posso simplesmente tirar ele do parênteses e posso escrever mais 2, ou posso escrever simplesmente 2. Eu vou deixar esse mais 2, o próximo eu vou deixar só o número. Que lembra que quando o número é positivo, eu não preciso escrever o sinal dele? Eu posso deixar só o número mesmo? Não é o caso. No caso do mais 3, que está entre parênteses, antes dele tem um sinal de mais. Então, eu tenho que fazer aquele jogo da multiplicação, né? O jogo de sinal na multiplicação. Quer dizer, se eu tenho dois sinais iguais, então o resultado vai ser positivo. E aí eu escrevo o número 3. E depois que tirou, eu faço a soma, né? Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. 2 mais 3 é 5. Então, eu posso deixar mais 5 na resposta ou posso deixar apenas 5. Então, é isso. Letra B, muito parecido, ó. Número 1 positivo. Está dentro do parênteses, mas antes dele não tem nada, né? Então, eu posso tirar apenas o número ali, ó. Como eu disse, posso escrever mais 1, ou eu posso escrever apenas o número 1. De agora em diante, eu vou escrever apenas o número quando ele for positivo. Nesse caso do 8, ele é positivo, mas antes dele tem um sinal. Então, eu tenho que fazer o mesmo jogo de sinal que eu fiz ali. Sinais iguais, o resultado é positivo. Eu estou fazendo apenas o jogo de sinal ali, e ali é uma multiplicação. E aí, agora eu escrevo o número 8. Veja que agora eu preciso escrever o sinal de mais, porque se eu não escrevesse, olha como que ia ficar. Ia ficar 18, ou então ia ficar 1 e 8, né? Então, eu preciso do sinal da operação, que é de mais. E aí, 1 mais 8 é 9. Daí eu posso deixar só o 9, que vocês precisam entender que o 9 aqui é positivo, mesmo que ele não tenha o sinal. Então, o menos 3 é a mesma coisa. Eu repito ele porque não tem sinal antes. Agora, ali o menos 8, o que eu tenho que fazer? O jogo de sinal. Como aqui é mais e o outro é menos, sinais diferentes, o resultado é negativo, e aí eu escrevo 8. Agora, menos 3, menos 8. Sinais são iguais, então eu somo e conservo o sinal. Então vai ficar menos 11. Nesse caso, eu preciso escrever o menos, porque senão o número fica positivo, e não é positivo, o 11 ali é negativo. Na letra D, tira o menos 1 do parênteses, faz o jogo de sinal, fica menos 2, e aí menos 1, menos 2, menos 3. Está corrigida essa número 1, é muito simples, era só para a gente recordar mesmo, porque a gente vai usar muito isso ainda. Então, partindo para o número 2, nós temos aí a adição de dois números inteiros de sinais diferentes, né? A interpretação lá na reta numérica não era para você desenhar a reta numérica todas as vezes, era só para ajudar a gente a resolver mesmo, usando aí uma nova interpretação. Então, aqui, nós temos até o lembrete da regrinha, igual nós tínhamos lá no número 1. Na adição de números inteiros de sinais diferentes, calculamos a diferença entre o número maior e o menor e atribuímos o sinal do número maior ao resultado. Calcular a diferença é fazer um menos o outro. Nesse caso, fazer o maior menos o menor. Então, é o caso, não é? Ó, que é tudo uma adição, ó, não é? Tudo adição. Então, eu posso fazer como lá em cima, tirando do parênteses,
Ou eu posso também aplicar essa regrinha. Ou seja, aqui eu tenho uma adição de dois números com sinais diferentes. Então, eu faço o maior menos o menor, 8 menos 5, 3. E agora, para colocar o sinal, eu olho quem é maior. Não é o 8? E o 8 é positivo. Então, o sinal do 3 é positivo também. Eu posso escrever ou deixar sem. Eu vou deixar sem. Na letra B, sinais são diferentes de novo. Então, na adição de dois números com sinais diferentes, repara, 15 é positivo, o 3 é negativo, eles têm sinais diferentes. Então, eu faço o maior menos o menor, nesse caso 15 menos 3, que é 12, conservo o sinal do maior, que é positivo de novo. Na letra C, 10 menos 4, 6. Conservo o sinal do maior, que é positivo. Sempre vai ser positivo? Não. Nesse caso aqui, ó, nós temos aí dois números com sinais iguais, ó, menos 12 e menos 20. Então, a gente soma e conserva o sinal. Ou seja, vai continuar negativo e vai dar 32, porque são dois números negativos. É como se fosse duas dívidas que você tem. Você tem uma dívida de R$12, uma dívida de R$20. Qual é a dívida total que você tem? Uma dívida de R$32. Na letra E, menos 30 mais 10. Sinais diferentes eu diminuo, então vai dar 20. E conservo o sinal do maior. Nesse caso vai dar negativo, porque o 30 que é maior é negativo. Aqui fica 8 menos 1, que é 7, e 7 é negativo. Aqui fica 10 menos 3, também é 7, e também 7 é negativo. Aqui fica 4 menos 1, que é 3, e nesse caso 3 negativo também, porque conserva o sinal do maior. Se nós tivermos 3, daí a opção é fazer assim, ó. Posso fazer um com o outro, e eu repito esse. Vai ficar assim, então. 8 e o 3, sinais são diferentes. Então, eu diminuo, vai dar 5, e conservo o sinal do maior. Ou seja, o 5 positivo. E aí o outro 7, eu repito ele. Vai ficar mais 7, 5 mais 7, 12. E pronto. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar sempre os dois primeiros, mas isso não é uma regra. É porque eu quero pegar os dois primeiros e vou repetir o que sobrou. Então, o 1 e o 4 têm sinais diferentes, eu diminuo, vai dar 3, conservo o sinal do maior. E o 10 eu repito, né? Faço o jogo de sinal lá, como a gente fez no número 1. Positivo vezes positivo, né? Sinais iguais é positivo. E ali, sinais diferentes agora. 10 menos 3 é 7. Conservo o sinal do maior. Então, fica 7 positivo. Na letra K, vou fazer de novo 2 positivo com 9 negativo. E vou repetir esse 8 aqui, ó, fazendo o jogo de sinal ali. Sinais diferentes a gente diminui e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 7. O outro lado, sinais diferentes, dá negativo. Menos 7 menos 8, soma e conserva o sinal. Vai ficar menos 15. Na letra L, menos 5, menos 2. Depois eu vou repetir o 3 positivo. Que vai ficar aqui, menos 7 mais 3, que dá menos 4. Na letra M, vou fazer do mesmo jeito, o 12 negativo com o 9 negativo, e vou repetir o 1 positivo. Então, fica lá, 12 mais 9, 21, porque tem sinais iguais. E aí, menos 21 mais 1, fica menos 20, e a gente diminui e conserva o sinal do maior. E aí, eu vou pegar aqui, que tem 4, eu posso fazer assim, ó, 8 negativo com 10 positivo, 15 negativo com 20 negativo, e depois eu faço os dois resultados. Então, nisso, sinais diferentes, eu diminuo, conservo o sinal do maior, vai dar 2. 10 menos 8 é 2. Na outra, também, sinais iguais, então eu vou somar e conservar o sinal. Vai ficar menos 35. 2 menos 35
é menos 33. Então está pronto e corrigido aí a número 2 para vocês. Seguindo, a gente vai lá para o número 3, que aí já fala da subtração de dois números inteiros, ou seja, vai fazer um número menos o outro. E aí a gente aprendeu que quando nós temos uma subtração, a gente precisa eliminar os parênteses aí para fazer o jogo de sinal com aqueles sinais que estão ali, né? Então, como que é que fica? O 3 positivo, como não tem sinal antes dele, eu posso tirar ele, fica 3. Depois do 5, para eu escrever, eu tenho que fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Menos vezes mais, menos, né? E sai o 5. Daí vai ficar 3 menos 5, que é menos 2. E aí, tá pronta a resposta aí. Na letra B, o 10 positivo eu posso simplesmente tirar. O 9 negativo, como tem um sinal de menos antes dele, vai ficar menos vezes menos, que fica mais, e sai o 9. Daí fica 10 mais 9, que é 19. Na letra C, a mesma coisa, menos 5. Eu tiro ele, porque não tem sinal antes dele. Para o 8 positivo, eu tenho que fazer o jogo de sinal aqui, do negativo vezes positivo, dá negativo. É aquela regrinha que nós vimos numa aula passada, em que sinais iguais na multiplicação e na divisão, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Nesse caso, nós temos uma multiplicação de sinais apenas, que é o caso desse menos com o caso do mais. E aí, menos 5, menos 8, menos 13. Na letra D, a gente tira o número 10, faz o jogo de sinal, fica mais. 10 mais 20 é igual a 30. Na letra E, tiro o 18, faço o jogo de sinal com 15, fica menos 15. E 18 menos 15 é igual a 3. Na letra F, tiro o menos 1, faço o jogo de sinal ali, menos vezes menos mais, fica menos 1 mais 2, que é igual a 1 positivo. Lembra que todo número que não tem um sinal, ele é positivo. Nesse caso aqui da número 4, a gente tem uma série, né? Na letra A, você percebe que é tudo adição. Então, a adição é fácil, porque eu posso até tentar fazer sem eliminar os parênteses. Eu posso considerar que, se os sinais são iguais dos números, eu somo. Se os sinais forem diferentes, eu diminuo. Então, fazendo ali, ó, 7 mais o 2, fica 9. E aí vai ficar 9 menos 8, que é 1. Fazendo na letra B, eu tenho também adição. Então, eu posso 15 menos 1, 14. Daí eu tiro menos 7 do parênteses. 14 menos 7, 7. Na letra C, posso fazer também 8 e o 3 têm sinais iguais, então vai dar 11. E aí eu tiro menos 10 lá, fazendo o jogo de sinal. Menos 10. 11 menos 10 é igual a 1. Na letra D, como tem uma subtração, então é melhor que a gente tire o parênteses antes de tentar fazer qualquer cálculo, para que a gente não cometa nenhum erro. Na verdade, se você quiser tirar do parênteses sempre, para você não errar, é até bom. É que é necessário mesmo e importante só na subtração, porque na subtração vai ter troca de sinal. Quando é adição, né, aqui entre os parênteses, é só adição, é mais o sinal, não vai haver troca de sinal. Mas quando o sinal é menos aqui, entre os parênteses, sempre vai haver troca de sinal. Então é bom eliminar os parênteses. Por exemplo, 12 fica menos 12 porque não tem sinal antes dele. Agora o 3 positivo, repara, tem um sinal de menos antes. Então o menos ele vai trocar o sinal, porque sinais diferentes não fica negativo. Daí o 3 vai sair negativo. O 20 que estava negativo, vai fazer jogo de sinal ali, ó, com menos, e aí sinais iguais fica mais, ó. O 20 sai positivo. Você viu que o 20 trocou de sinal e o 3 trocou de sinal? Porque o sinal que via antes dele era negativo. Então, primeiro eu preciso tirar os parênteses e agora sim resolver, ó. Menos 12 menos 3, menos 15, vai sobrar o mais 20 lá.
Menos 15 mais 20 dá 5 positivo. E sinais diferentes a gente diminui e conserva o sinal do maior. Então, na letra E, por exemplo, eu poderia fazer aqui, a primeira não é adição, então eu poderia fazer sem tirar os parênteses, menos 5 menos 8, fica menos 13. Daí, lá no mais 5, tem um sinal de menos antes dele, faço o jogo de sinal, fica menos 5, e agora sim eu posso terminar, menos 13 menos 5, menos 18. Então, até a letra E está respondida aí, da número 4. Vamos responder agora a letra F, que faltou, né? Vamos descer mais um pouquinho aqui. A letra F que tinha faltado, eu tenho uma subtração aqui. Então, vou ter que tirar o 6 do parênteses. Faço o jogo de sinal aqui do menos com esse menos 5. Sinais iguais fica positivo. E posso até tirar o menos 2 lá também, se eu quiser. E aí, 6 mais 5, 11. 11 menos 2, 9, né? Posso até fazer assim, 11 menos 2, 9. Ou poderia colocar direto já o 9 como resultado. Na número 5, nós temos a multiplicação de números inteiros, que é aquela regrinha do sinal que nós já vínhamos fazendo aqui nos exercícios anteriores. Na multiplicação, se os números têm sinais iguais, o resultado é positivo. Se os números têm sinais diferentes, o resultado é negativo, independente do maior. Então, nós temos ali, efetue as multiplicações. Aí temos 3 positivo vezes 2 positivo. Bom, sinais iguais, o resultado é positivo. E aqui não é uma multiplicação, então 3 vezes 2 é 6. 8 vezes 3 é 24. Ué, falso. E os sinais? Os sinais eu fiz o jogo, né? E aí, como o resultado é positivo, eu já combinei com vocês que números positivos a gente não vai mais escrever o sinal de mais, porque a gente sabe que eles são positivos já. Só vou colocar o sinal se o número for negativo. Aí eu coloco o sinal de menos. 7 vezes 5, sinais iguais, então o resultado é positivo, 35 positivo. 8 vezes 4 é 32. E como os sinais são diferentes, então o resultado é negativo, e eu preciso escrever o sinal. Então tá lá, ó, sinal de menos, né, para identificar com o número negativo. 1 vezes 9, os sinais são diferentes? São. Como assim os sinais são diferentes? 1 é positivo e o 9 é negativo. Então, eu multiplico o normal, 1 vezes 9, 9. E eu coloco o sinal, já que são diferentes, o resultado é negativo. 8 vezes 4, 32. Mas agora os sinais são diferentes, então fica menos 32. Repara que a letra D e a letra F elas são muito parecidas. Só que na letra D o 8 é positivo, e na letra F é o 8 que é negativo. Mas você viu que o resultado não depende do número maior. O sinal do resultado só depende do fato de os dois números serem sinais diferentes. Se tem sinais diferentes, o resultado é sempre negativo, independente do maior. Essa é a regra da multiplicação, que também vale para a divisão. Letra G, 10 vezes 9, 90. Letra H, 1 vezes 15, 15. Letra I, 4 vezes 12, 48. Sinais diferentes, o resultado fica negativo. Letra J, 3 vezes 7, 21. Letra K, 3 vezes 2, menos 6, porque os sinais são diferentes. Letra pulou aqui. Vamos voltar para a página anterior, número 5. Saiu, agora sim. Letra L. 4 vezes 7, 28. Sinais diferentes, fica negativo. Letra M. 2 vezes 35, 70. Sinais iguais, o resultado é positivo. Nós fizemos até a letra M da número 5.
Vamos ver se tem mais alguma. Tem a letra N aqui sobrando ainda, ó. Então, vou fazer aqui 21 vezes 12 é 252. Opa, cadê? 252. Como os sinais são diferentes, então o resultado é negativo. Então, terminamos aí a da multiplicação. A número 6 é da divisão, mas a regrinha é a mesma, quando se trata do sinal, né, do jogo de sinal. Que é o quê? Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Agora a conta é de divisão. Então, 8 dividido por 2, 4. Isso ali é esse tanto de sinal. Só para identificar que os números são positivos e que têm o mesmo sinal. Divisão de números que têm o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo, assim como na multiplicação. 30 dividido por 10, 3. 12 dividido por 3, 4. Professor, mas e esse 12 negativo e o 3 negativo? Então, porque são números inteiros, né? Os números inteiros são os números que têm positivo e negativo. E aí, como tem sinais iguais, o resultado é positivo. E como eu já disse, a gente não vai escrever o sinal de mais quando o número for positivo. 20 dividido por 10, 2. Sinais iguais, resultado positivo na divisão. 5 dividido por 1, 5. Sinais diferentes, resultado negativo. 15 dividido por 5, 3. Sinais diferentes, resultado negativo. 10 dividido por 2, 5. Sinais diferentes, resultado negativo. 4 dividido por 1, 4. Sinais diferentes, resultado negativo. 10 dividido por 1, 10. Sinais iguais, resultado positivo. 4 dividido por 4, 1. Sinais iguais, resultado positivo. 26 dividido por 6, 4. Sinais diferentes, resultado é negativo. Repare, então, que na multiplicação e na divisão, os sinais só vão servir para me dizer se o resultado é positivo ou se o resultado é negativo. Mas a operação eu realizo ela sem observar sinal. Por exemplo, menos 18 dividido por menos 3. Eu só faço assim, ó, 18 dividido por 3 é quanto? 6. Agora que eu olho os sinais são iguais, então o resultado é positivo. E aí pronto, não faço mais nada. 32 dividido por 2, 16. Sinais são diferentes, resultado negativo. Vamos ver se sobrou mais alguma letrinha aqui para baixo. Tem a letra N ali ainda para fazer. 40 dividido por 20, 2. Sinais diferentes, resultado negativo. E aí pronto, essa é a atividade sobre a divisão. Na número 7, nós temos aí como calcular potências, né? Tem até alguns exemplos aqui ensinando, mostrando o que é o expoente, a base, e mostrando o seguinte, quando o expoente é par, a potência sempre vai sair positiva, independente do número que está na base. Já se o expoente é ímpar, o resultado vai depender da base. Expoente ímpar e base positiva, o resultado é positivo. Expoente ímpar e base negativa, como nós temos nesse exemplo de baixo, expoente ímpar, base negativa, a potência vai ser negativa. Quando a gente fala potência, é o resultado, né? Depois que você efetua a operação. Então, nós temos aí menos 2 ao quadrado. Como o expoente é par, o resultado vai ser positivo. E eu faço, então, só o 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? Não é 2 vezes 2? Então, dá 4. 3 ao quadrado. O expoente é 2 e 2 é par. Então, a potência, o resultado vai ser positivo. Como que eu faço? 3 elevado a 2, 3 vezes 3, e dá 9. Ó, o 2 aqui, o expoente é par. Se o expoente é par, o resultado sempre vai sair positivo. Professor, mas a base, esse sinal de negativo na base? Então,
Como o expoente é par, o resultado vai ser positivo. E aí você só usa o número. Só usa o 2. 2 ao quadrado, não é 4? Então vai ser 4 isso. Professor, mas o sinal de menos? A gente considera, né, aquilo que eu acabei de falar. Se o expoente é par, independente da base, o resultado vai sair positivo. Mas se o expoente for ímpar, aí é que eu vou me preocupar com a base. Então, olha aqui, expoente é par, é 2. Então, eu faço só o 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que dá 25. 3 elevado a 3, né? Nesse caso, ó, o expoente é ímpar e a base é negativa. Quando o expoente é ímpar, o resultado vai repetir o sinal da base. A base não é negativa? O resultado, então, vai ser negativo também. Toda vez que o expoente é ímpar, o resultado da potência tem o mesmo sinal da base. Se a base é negativa, o resultado é negativo. Se a base é positiva, o resultado é positivo. E 3 elevado a 3, como que eu faço? É 3 vezes 3, que é 9, vezes 3 de novo, que é 27. Vai ficar 27 negativo. Se foi menos 1 elevado a 5, opa, expoente ímpar. Então, o resultado repete o sinal da base. Fica negativo, então, o resultado. E 1 elevado a 5, é 1 vezes 5? Não. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai multiplicar o 1 por ele mesmo 5 vezes, que vai dar 1, né? 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1 de novo, dá 1. 0 elevado a 10 é outra também que não precisa fazer tudo. Não, 0 vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Então, vai dar 0 isso aqui. Ó. E o sinal? O 0 é neutro, então não tem sinal. E aí, menos 2 elevado a 3. O expoente é ímpar, repete o sinal da base. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Fica menos 8. Então, a gente fez aí a potência, usando aí as regrinhas da potência, olhando para o expoente. Seguindo a nossa lista, nós temos uma última atividade aí que é da raiz quadrada de um número inteiro. E aí, atenção para essa curiosidade, que está até escrito aqui como atenção mesmo, olha só. Atenção. O que está escrito aí? Não há raiz quadrada de números inteiros negativos, pois não existe um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, resulte um número negativo. Então, toda vez que dentro de uma raiz o número for negativo, como é o caso da letra E, como é o caso da letra G, dentro da raiz tem um número negativo. Essa raiz a gente diz que ela não existe no conjunto dos números inteiros, tá certo? Então tá bom. Já vamos até escrever aqui, ó, letra E não existe no conjunto dos inteiros. Existem outros conjuntos numéricos que nós ainda vamos estudar, que essa raiz aqui é possível. Mas, por enquanto, ela não existe nesse conjunto que nós acabamos de conhecer, que é o conjunto dos números inteiros. Não existe um número que, multiplicado por ele mesmo, dê menos 16. Era isso que era para você escrever na letra E e na letra G. Na letra A, raiz quadrada de 4, 2. Na letra B, menos a raiz quadrada de 4. Então, você copia o menos e calcula a raiz quadrada de 4, que é 2. Letra C, raiz quadrada de 36, 6. Letra D, menos a raiz quadrada de 36, menos 6. Lembra que a raiz quadrada, você precisa procurar um número que, multiplicado por ele, de novo, dê aquele que está dentro da raiz. Então, no caso, por que a raiz de 81 é 9? Porque se você pegar o 9 e multiplicar por ele de novo, ou seja, 9 vezes 9 vai dar 81. Esse sinal de menos, ele está do lado de fora da raiz. É o mesmo caso da letra H. Então, eu repito o sinal de menos e agora calculo a raiz quadrada de 1, que é 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. E aí pronto.
nossa lista está corrigida. Eu espero que vocês tenham acertado a maioria das atividades e bons estudos para vocês.